Bom, gente, a gente, né, tinha conversado, como a gente estava falando da neuroplasticidade cerebral, né, que é a capacidade do cérebro de processar mais informações, que até então, não tão há pouco tempo, né, se acreditava que a gente chegava a determinado ponto do nosso desenvolvimento cerebral, das nossas sinapses neurais, e que a partir dali já não haveria mais nenhum desenvolvimento, né? E depois a ciência descobriu que não, que isso a gente pode trabalhar a neuroplasticidade, que significa, né, essa capacidade do nosso cérebro de processar mais informações. Então, não tem limites, ou seja, não tem limites para que a gente se desenvolva, né? E então falamos da dificuldade de quando para operarmos mudanças em nossas vidas, né? E falamos como que seria interessante a realização dessas mudanças, né? Para a renovação e novas comunicações dessas sinapses neurais, porque aí os nossos neurônios vão até se comunicando com outros neurônios que até então ele não se comunicava. E então, a partir do momento que vai havendo essa elasticidade, as mudanças vão acontecendo. E nós explicamos que, embora, né, o nosso pensamento, os nossos sentimentos não estão no nosso cérebro, mas o nosso cérebro é o leitor do nosso espírito. Então, nós precisamos aprender a trabalhar com o nosso cérebro, né? Para que então ele faça essa leitura mais fiel ao que a gente sente, ao que a gente quer, porque tantas vezes que nós queremos operar mudanças em nossas vidas, né? E a gente não consegue, a gente não vai, justamente por causa do engessamento mental que acontece, né? Do padrão mental, onde a gente limita essas nossas sinapses neurais, essa comunicação, e então essa leitura fica limitada dentro desse padrão, né? Então, nós tínhamos conversado sobre isso e fazendo uma síntese agora, né, dessa neuroplasticidade cerebral. E falamos do pouco a pouco para que essa mudança vá acontecendo, que é um exercício diário, né, que a gente não vai operar essa elasticidade, essa mudança, essa neuroplasticidade da noite para o dia, de rompante de uma vez só. Não, é um pouco a cada dia para que o cérebro vá acompanhando esse pouco a pouco e ele vai entendendo as novas informações e ele vai se adaptando a essas novas informações e então se dê esse processamento mais alargado, certo? E aí hoje eu quero então conversar com vocês a respeito de quando, mesmo assim, nesse exercício diário, a gente não faz esse exercício diário, a gente já tem o conhecimento, né, da necessidade das mudanças, da transformação em nossas vidas, os nossos padrões, e mesmo assim a gente fica ali paralisado. Então, mesmo com conhecimento, a gente não avança, a gente não dá um passo à frente, né? A gente se sabota, a gente procrastina, certo? E então eu quero conversar o outro lado disso, o que é que acontece quando essas mudanças não são realizadas, né, conscientemente por nós. Tipo, eu tenho consciência que eu preciso transformar tal padrão mental meu e já sei que é um exercício diário, um pouquinho todos os dias, mas mesmo assim eu fico procrastinando, mesmo assim eu fico me sabotando e essa transformação nunca acontece. Essas pequenas mudanças no dia a dia não acontecem para que se haja a transformação. E aí, então, do outro lado, o que é que vem acontecer? Nós sabemos, né? Do nosso self, que o nosso self é o manda-chuva. Então, tudo tem que acontecer como está determinado pelo nosso self, certo? E a gente fala tanto de sentir o nosso self, o nosso Deus interno, da gente seguir a intuição divina, que lá no fundo a gente sabe o que é para fazer, né? Como outro dia nós citamos, para quem não vai por essa linha, né? Vai por outra forma de pensamento e falamos que o Espiritismo diz, né? Que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. E então, lá no fundo, todos nós sabemos o que é para ser realizado. E isso não é só no tocante do aspecto ético e moral,
tá? Nesse desenvolvimento, mas de transformações da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso trabalho emocional, dos nossos sentimentos, né? E então é no contexto geral, é como um todo o nosso ser. Tá? E então, quando a gente fica relativizando muito assim também essa mudança, essa transformação, o que é que vai acontecer? O nosso self vai promover essa mudança, tá? Por bem ou por mal, ele vai promover essa mudança. E então ele vai nos colocar diante de situações para que isso aconteça. E embora diante dessas situações, ainda assim a gente pode não aproveitar a oportunidade para se conhecer e provocar a mudança e então a transformação, tá? E então, que situações são essas? São aquelas situações que dão uma virada na nossa vida. Em alguns casos, né, é um tanto mais brusco, em outros casos um pouco mais leve, vai a depender do contexto individual, né, da necessidade de cada um, mas há casos de grandes perdas, por exemplo, que a pessoa tem uma virada de chave na vida. Tem uma virada de chave e a transformação acontece. E tudo isso é para o quê? Para que tenhamos uma elevação de consciência, para termos uma tomada de consciência de quem somos nós, para que nós estamos aqui. E então nós nos deparamos com situações, pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, que a gente acreditava muito que nunca seríamos demitidos daquele lugar, porque já estávamos ali há anos, pode ser o rompimento de um relacionamento que a gente achava muito seguro e de repente, né, virou tudo de perna para o ar e a separação acontece, né? Uma enfermidade, coisas que vêm a causar um choque consciencial para que essa mudança aconteça, tá? E aí eu quero abordar dois pontos importantes para que haja, quando é que o self faz isso, né? Para que haja essa mudança em nós, para que haja essa tomada de consciência, tá certo? E uma delas, isso trabalhando só com dois aspectos mais importantes, tá? E uma delas é quando temos uma vida parada, vazia, ociosa ou totalmente materialista, né? Quando não identificamos que precisamos mudar ou quando até identificamos e nos acomodamos em nossa zona de conforto. Quando até identificamos, foi o que nós acabamos de falar, né? Que às vezes a gente tem consciência da necessidade da transformação de uma emoção, de um sentimento, de um comportamento, e a gente fica protelando, né? Mas aí, há esses casos daquela pessoa, sabe, que não tá nem aí para nada, para essa piada do pintinho, não tô sentindo nada, né? E vai tocando a vida assim, não percebe nada, tá tudo sempre de boa, porque a pessoa tá naquele marasmo daquela zona de conforto, naquela vida mecanizada, automatizada. Então, o self vai dar uma chacoalhada. Vai dar uma chacoalhada para dizer, opa, acorda aí. Tá pensando o quê? Que a vida é o quê? Olha para dentro de você. E essa chacoalhada não é para olhar para fora, é para olhar para dentro, tá? E então, inclusive, nesse momento da transição planetária, e que estamos assim no ápice, eu sempre falo, né? No olho do furacão da transição planetária, que ninguém sabe quando é que vai terminar. Só sabemos que a gente está no olho do furacão, tá? O quanto falta ainda, a gente não sabe. Então, nesse momento, e que estamos recebendo, né? Uma nova informação energética, e já conversamos outras vezes sobre isso, né? Nós estamos sendo chamados para esse acordar para dentro de nós, para despertar nossa consciência. Então, esse chacoalhado self, né, é o que está mais acontecendo. Então, quem não tem visto relacionamentos terminando, amizades de longas datas sendo desfeitas, né? Choques emocionais que as pessoas estão vivendo para dar aquela acordada, né? Para dar uma virada de chave na sua vida, tá? E então, pessoas perdendo, inclusive, grandes fortunas, né? Empresas fechando, uma série de coisas
que vem acontecendo, né? E tem um outro aspecto também que, pasme, parece mentira, mas é verdade. Quando o self dá essa chacoalhada, que é quando chegamos a certo ponto de desenvolvimento e é a hora de avançar mais uma casa. Como assim? Você já despertou a consciência, tá? Você já teve uma tomada de consciência, mas chegou um momento que agora vai ter que avançar mais uma casa. Você não vai parar aí. E então é o momento de desenvolver mais. E o que é que a gente muitas vezes faz? Se acomoda naquela situação. Acha que não tem mais nada para aprender. Sai da condição de aprendiz, né? Que a gente sempre fala, gente, não saia da condição de aprendiz. E então se sente, né? Se sente assim o rei e a rainha da cocada preta e que tá super bem na fita com a espiritualidade, que elevou a sua frequência, que já tem muito conhecimento, né? E então se coloca às vezes até sem perceber como crítico daqueles que ainda estão acordando ou que ainda estão naquela zona de conforto. E então o que foi que aconteceu? A pessoa criou uma nova zona de conforto. E ela nem percebe que ela passou a viver da mesma forma que acontecia antes de despertar consciência. Como? O que é que a gente fala? Quando a gente não tem a tomada de consciência, quando a gente não desperta a consciência, a gente faz da fé, né? Uma barganha com Deus, né? Fica esperando que ele resolva todos os nossos problemas. Porque uma característica do despertar da consciência é a autorresponsabilidade. É saber que a gente pode não ter culpa de nada, mas somos responsáveis por tudo. E então a gente assumir a nossa responsabilidade diante da nossa existência, diante dos nossos fatos existenciais. Essa é uma principal característica dessa tomada de consciência. Aí, quando você chegou num certo ponto e que você acredita, né? Que você está com essa tomada de consciência, você cria uma nova zona de conforto e passa a viver da mesma forma que antes. Que a espiritualidade agora vai resolver tudo para você, porque você já compreende muita coisa. Porque você já abriu mão de muita coisa do materialismo, que não é de ter coisas materiais, tá? Mas do apego da vida material. Então, acha que seus mentores, seus guias espirituais, né? Toda a egrégora amiga aí vai estar ali de prontidão para te dar tudo de mão beijada, para resolver toda a sua vida. E não é assim. E então, nesse momento, vamos ao autoconhecimento de novo, sempre, ininterruptamente, e a gente observar os fatos em nossa vida, os nossos comportamentos, como é que estamos lidando com isso que fez com que chegássemos até aqui, né? Para compreender no que é que a gente precisa avançar. Porque nós não nos tornamos perfeitos. É um processo. E não sairemos dessa existência perfeitos. É um processo que está em andamento e ele precisa estar em andamento. E então, esse é o segundo aspecto que consideramos muito importante quando o self vem e dá uma chacoalhada. E sabe quando é que surgiu a reflexão sobre isso? E então eu fui me informar a respeito e me informar também com a espiritualidade, né, que me explicou. Então, assim, eu tenho aqui em casa um pezinho de manjericão e, gente, eu amo plantinhas, eu amo tudo que é planta. Mas pense numa pessoa, a dona da total ignorância para cuidar de plantas. Eu não sei absolutamente nada, eu só sei regar as plantinhas. E olhe lá se eu não colocar água de mais ou água de menos, tá? Só sei que eu estava cuidando do manjericão e aí eu disse: não, eu tenho que aprender alguma coisa para cuidar melhorzinho. E aí eu fui pegar algumas informações sobre o manjericão. E todo mundo pode saber disso e eu vou pagar mico aqui, vou passar vergonha, porque eu acho que eu era a única que não sabia disso. Que o manjericão, quando ele começa a florir, ele tem que ser podado, senão ele morre.
porque ele entende que ele já desenvolveu. E aí tem que podar, senão ele morre. E aí eu estava, né, já nesse estudo sobre o que a gente vem conversando, gente, é exatamente isso que o selfie faz quando a gente acha, né, que já cresceu muito, vem e poda nossas florzinhas, para que a gente não morra ali, para que a gente continue crescendo, desenvolvendo. Então, olha quanto de reflexão a gente pode extrair da natureza, né? E então, eu fui me colocar logo, né, aposto assim para o autoconhecimento, né? E então fui identificando os momentos que as minhas florzinhas foram cortadas para eu continuar desenvolvendo. Senão a gente para ali. E aí, ao parar ali, né, não é que você vai morrer, mas você vai ficar engessado ali. Você vai ficar preso ao que você já tem, mas que não vai dar mais frutos. Porque se o self exige isso de nós, é porque o momento dos frutos chegou para serem outros frutos, entende isso? Já não tão os frutos que até então você estava dando com o que você já tinha aprendido. E então você começa a levar novas informações, você começa a ter novos comportamentos, você começa a atualizar a sua versão. Então, quando a gente não percebe esse momento, e agora falo desses dois aspectos, né? Da zona de conforto, do estar preso ao materialismo, daquela vida parada, tá tudo bem, tô toda zen, mas no sentido negativo, né, de que daquela vida mecanizada, automatizada, né? E também nesse aspecto de quando acha que já está no ápice do desenvolvimento e que não tem mais nada para aprender, né? E então ele vai dar essa chacoalhada se a gente não observa, se a gente parou de se perceber. Tá certo? E isso é bastante interessante. E nunca mais na minha vida eu vou esquecer da lição do manjericão. Que quando a gente achar que já desenvolveu muito, nossas folhinhas serão cortadas para que a gente continue desenvolvendo, tá bom? E aí, quais são as dificuldades que a gente encontra nesse sentido, né, para a gente mudar? Por que a gente não percebe? Por que a gente deu aquela parada e não percebe? Tanto no aspecto 1, daquele que está todo paradão na vida, na sua zona de conforto, achando que veio para uma colônia de férias, né? E então trabalha porque tem que se sustentar, tem que comer, tem que vestir, tem que morar, né? Mas também faz da vida um parque de diversões, né? Ou então aqueles também que nem se utilizam disso, mas acham que a vida é só trabalhar e pagar boletos, né? Não tem tempo para se desenvolver, né? Então, quando é que encontramos essa dificuldade, né? Primeiro, o medo da mudança. Por quê? Porque a gente se acostuma tanto nessa zona de conforto que a gente criou, que a gente fica pensando assim, eu vou viver novas experiências, isso é um fato, porque vai viver novas experiências a partir da mudança, né? E eu não vou saber lidar com essas novas experiências. Então a gente se acomoda naquilo que a gente já sabe lidar, porque a gente já tem as respostas emocionais prontas para cada experiência. Então ficamos andando em círculo, porque a gente já sabe como proceder em todas as experiências. Para cada situação, nós já sabemos qual é o nosso sentimento e qual é a nossa emoção. E atualizar a nossa versão vai atualizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, consequentemente, as experiências, né? E as pessoas que estão envolvidas nessas experiências. Há uma renovação. E então a gente tem medo dessa mudança. Nem falo agora
do medo da perda de identidade, porque não é o caso. Não é tão o caso agora de a pessoa acreditar que vai deixar de ser ela mesma. Isso é o caso para a tomada de consciência, para o despertar da consciência. Né? Mas nesse caso agora, da chacoalhada do self, não é para isso. Tá? O medo é o que é que eu vou fazer da agora por diante. Então ele dá uma chacoalhada, tá? Aí depois eu quero até contar um exemplo de uma chacoalhada dessa que eu tive que avançar uma casa. Tipo, olha, já veio até aqui, agora você vai avançar uma casa. E foi uma chacoalhada. Se não fosse aquela chacoalhada, eu não teria saído do lugar. Depois eu conto a vocês, tá bom? E o outro ponto, né, das dificuldades, além do medo, é as crenças que nos aprisionam. Então, nós precisamos rever nossas crenças. Mas, Angélica, até quando a gente, nesse segundo aspecto, que a gente já teve uma tomada de consciência, a gente ainda tem as crenças que nos limitam? Claro, claro. E essas crenças precisam ser revistas, até que elas não nos dominem mais. Porque, veja bem, nenhum conteúdo vai deixar vai desaparecer, certo? Porque, como Jung disse, a nossa mente é um circuito fechado, então está tudo ali. Nada vai vazar para o lado de fora e ir embora, como o lixo, que a gente diz, joga lá fora. E não existe lá fora, né? Tudo é universo. Então, nenhum conteúdo vai desaparecer. Ele vai perder o domínio sobre nós. Então, as nossas crenças, que a gente vai passar pela revista da nossa autoobservação, elas não deixarão de existir. Elas deixarão de dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas experiências. E aí o self vai lhe colocar diante de situações que você reveja suas crenças. Um exemplo bem simples, né? Aquele pai e mãe bem ortodoxos, bem tradicionalistas, tem um filho único, ou um homem ou uma mulher, que depois se revela aos pais gay. E os pais ficam totalmente transtornados. Que chacoalho, né, do universo, para rever as crenças, para atualizar sua versão, para despertar para o lado de dentro. E tantos outros exemplos, né, que nós teríamos, certo? Só que antes das chacoalhadas do nosso self, vem os sinais. E a gente que não presta atenção, a gente que não faz a mudança, a gente que não faz a transformação. Outro dia, eu tenho mania de falar assim outro dia, né? Mas não foi tão outro dia não, já tem um tempo isso, conversando com as pessoas, e eu estava explicando assim, gente, quando um ciclo se fecha e a gente não percebeu que aquele ciclo se encerrou, vão acontecer vários problemas para que a gente perceba que o ciclo está encerrado. É o momento de um novo ciclo. Entende? Então, isso que acontece. Tanto a gente conosco mesmo, na nossa vida interior, nas mudanças que precisamos fazer, quanto a gente em relação ao meio. As pessoas que estão conosco, que convivem conosco, que estão fazendo parte nesse momento da nossa existência. Parentes, amigos. Então, vai havendo um reajuste de sintonia, de propósitos. Entende isso? Então, quis trazer o restinho, vamos dizer assim, desse tema da mudança, para que a gente vá tomando essa consciência de qual dos dois aspectos nós estamos. Né? Porque, agora veja uma coisa, mesmo que estejamos no segundo aspecto, que é aquele que já teve a tomada de consciência
e depois passou um tempo, parou ali, não avança e voltou a trabalhar a fé como antes, esperando que o universo resolva tudo, porque, já estou com minha consciência desperta, né? Meus mentores estão vendo, vão realizar tudo para mim. Não precisa eu, né, tá fazendo mais nada, né? Então, quando a gente chega nesse momento, então, mesmo que seja nesse aspecto da tomada de consciência, veja que não vai ter tanta diferença do primeiro aspecto, daquele que está na vida no marasmo. E as coisas vão ficando meio mecânicas, meio automatizadas. Por quê? Porque todas as informações já estão prontas, todas as mensagens já estão prontas. Você já criou um padrão de resposta emocional. Parem para pensar nisso. Eu já sei, eu já tive uma tomada de consciência, eu já despertei a minha consciência. Então, eu já sei que quando uma pessoa grita comigo, eu vou vibrar paz, eu vou desejar coisas boas para ela e eu vou praticar o autoconhecimento. Por que que ela gritou comigo? Por que que eu permiti que aquela pessoa gritasse comigo? E você vai nesse padrão. Você vai nesse padrão. E junto com outras coisas. Então, você tem um pacote de padrões de respostas emocionais. E então já está andando em círculo de novo. Aí vai chegar um outro momento, que esse outro momento que você vai precisar avançar mais uma casa e essas respostas emocionais podem mudar. Porque já é uma nova fase do processo. Entende? E então é como uma escola, gente. A vida aqui é uma escola. O planeta Terra é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. E então nós vamos mudando de turma. Nós vamos aprendendo novas equações. Aí você sabia até o momento só de primeiro grau, depois tem que aprender a equação de segundo grau. Depois a coisa vai complicando mais um pouquinho, porque veja bem, o que eu quero que entendamos. Vamos colocar isso na nossa cabecinha. Quanto mais você desenvolve, mais a coisa fica complexa. Mais os desafios aumentam. Porque não é assim na escola? É assim na escola. Então, quando você achar que já está tudo muito facilzinho, fica atento. Antes que o self dê uma chacoalhada. Para você mudar de fase nesse processo de desenvolvimento. Entende? Até que um dia, em algum planeta por aí, num mundo distante, como um ser crístico, que é o destino de todos nós, todos. Viemos do átomo, né? Do átomo ao arcanjo, como diz a Matiz. Então, até um dia, num planeta distante, você seja crucificado. Porque se não fosse para os desafios aumentarem no seu desenvolvimento, muitos seres, como Jesus, não teria vivenciado o que vivenciou. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado com uma nova Matrix que está surgindo, que já surgiu. A Matrix do Namastê, do paz e amor, da ditadura da felicidade, da ditadura da paz. Isso não existe. O que existe é a sua consciência sobre os desafios. E com essa consciência,
você saber lidar com eles. Não significa uma vida fácil. Aí você vai assistir a vários canais aí na internet, você fica assim, meu Deus, será que é real isso? Será que a pessoa está vibrando aquilo mesmo? Será que essa pessoa em nenhum momento chora, não? Em nenhum momento essa pessoa fica triste? Que é uma diferença entre você ficar triste e ser um espírito triste. Ah, Jesus chorou. E então, as nossas emoções não podem ser vistas como negativas. A emoção do estar triste, do estar chateado, do estar cansado. Isso não é fraqueza. Isso não é vulnerabilidade. E pasmem, quanto mais consciência, mais talvez você possa chorar. Imagine você que já conhece determinada situação que é muito perigosa. E você sabe que uma pessoa muito querida sua vai passar por aquela situação. E você se preocupa, você se emociona e você vibra muito para que aquela pessoa não sofra. Assim é o ser consciente. O ser consciente que já sabe como controlar suas emoções para que elas não lhe controlem. Por exemplo, falamos agora da tristeza, que é normal. Mas o ser consciente faz o quê? Ele não deixa de sentir tristeza. Ele não deixa a tristeza dominá-lo. É diferente. E então o ser consciente, quando se depara com um irmão seu, tão presozinho ainda aqui no paradigma material, dá aquele aperto no coração, não dá? Dá um aperto no coração. É isso. E então, a gente precisa tomar muito cuidado de que despertar a consciência, expandir a consciência, está naquela vibe, naquela frequência assim, ó, retinha, certinha, sem nenhuma oscilação. Não é assim. E então, nós vamos nos deparando com novos desafios. Aí você vê enxurrada, agora eu lembrei também do trabalhar a lei da atração, né? E que para você ficar bem, para isso e aquilo, caramba, gente. A gente atrai o que a gente sente. É o que a gente sente, não é o que a gente quer. Porque o universo responde ao que nós somos e não ao que queremos. E outro ponto que eu quero deixar aqui também, disso, da expansão da consciência, que a gente não caia nessa armadilha de que vai ficar tudo zen, porque veja bem, olha uma crença que quando você despertou a consciência, e aí você já compreende da imortalidade da alma, você já compreende de sintonia, você já compreende disso e daquilo. O que é que você vem praticando até hoje? De que semelhante atrai semelhante. Tudo bem. Ah, eu convivo com uma pessoa ruim. Pratica o autoconhecimento para ver que ali tem afinidade, beleza? Beleza. E é assim também com espíritos desencarnados, né? Que até o espiritismo diz. Mendiga que tem o ditado, né? Mendiga, a gente fala aqui assim, mendiga quem tu és, mendiga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és.
E o Espiritismo diz assim: me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas, né? Pois bem, aí você avança mais uma casinha. Saiu dessa zona de conforto, desse padrão de respostas. E você vai compreender, opa, peraí, não é bem assim. Quanto mais você se eleva, mais escuridão você atrai. Porque, gente, qual é o objetivo da luz? Expandir o amor. Qual é o objetivo do amor? Se não for para ele estar onde ele falta. Então você expandiu a consciência que somos todos um com o universo, que precisamos ter o amor como uma forma de viver para você ficar na sua zona de conforto, quietinho em casa. Não, é para estar no campo de batalha. Então a luz é a luz que atrai as mariposas, né? Então isso já é colocar o pezinho um pouquinho mais à frente, né? Dessa nova casa. Avançar mais uma casa. Senão você fica se julgando, né? Com uma baixa vibração, porque atraiu fulano ou beltrano que é grosseiro, ou aquela situação que é difícil, e isso e aquilo. Entendeu? A gente nem vai se julgar acima e nem tão abaixo. Certo? E então, fechando, o que o nosso self faz para que aconteçam as mudanças em nossa vida é essa chacoalhada, nos colocar diante de situações, é a gente que vai, tá? Não é a situação que vem até nós. Quando você vê, você já tá lá, naquela situação, tá? Para que você dê mais uma virada de chave. No aspecto 1, o que está ali plenozinho na zona de conforto dele, né? Para que desperte a consciência, faça essa mudança. E no aspecto 2, para que avance mais uma casa nesse processo de desenvolvimento da expansão da consciência, certo? E aí, gente, para finalizar, eu trouxe umas frases aqui só para registrar esse momento, ficar guardadinho na nossa mente. E aí eu vou falar uma por uma, tá? As lições se repetem até que aprendamos e mudemos. Pratique o autoconhecimento. Então, isso quer dizer o quê? O chacoalhozinho do self vai se repetir quantas vezes forem necessárias até a gente aprender, tá? 2, nosso objetivo aqui é desenvolver o que a gente tinha falado. Não viemos para uma colônia de férias, né? Ou um parque de diversões. 3, o poder da mente cria a disposição para a mudança, mas a mudança em si só acontece com atitudes que tínhamos, tá lá no outro áudio, que tínhamos conversado, né? Porque, de fato, a mente tem muito poder, nós temos muito poder com a mente, tá? A mente cria realidades, mas essa realidade será vivida através das atitudes, né? E então, assim, alguém pode não ter entendido o que a gente tinha falado da outra vez, que até estava citando o exemplo da dieta, né? Que assim, com o poder da mente, ninguém vai fazer dieta, né? Requer essa mudança diária, um pouquinho cada dia. Mas o poder da mente cria a consciência, a disposição para a realização dessas atitudes um pouquinho a cada dia, tá? E cria disposições favoráveis, como você vai encontrar com pessoas que vão dar dicas muito boas. Você vai encontrar com situações que vão favorecer o seu processo da sua dieta. Vai encontrar com acontecimentos, com coisas que vão favorecer, né, a execução dessa sua determinação da dieta. O poder da mente faz isso. Mas sem atitude, nada feito, tá? 4, ninguém cresce fazendo as mesmas coisas sempre. Só crescemos quando nos dispomos a algo maior que nós. Crescer é um ato de vontade, direção e propósito. Isso é uma frase que está em um livro meu, tá? Ninguém cresce fazendo as mesmas coisas sempre. Ela tem
uns 10 anos mais ou menos essa frase. Só crescemos quando nos dispomos a algo maior que nós. Ah, mas tal coisa eu não dou conta. Pois é tal coisa mesmo que você precisa realizar. Não é fazendo sempre as mesmas coisas. Vamos fazer um bolo, que eu sempre digo, né? Fazer um bolo ou fazer um arroz. Sempre trago esses exemplos. Vamos fazer um bolo. Aí você faz sempre o mesmo bolo, sempre o mesmo bolo, sempre o mesmo bolo. Aí fala, nossa, eu acho tão lindo quem faz aqueles bolos lindíssimos decorados para um casamento, para tal coisa. Nunca que eu vou conseguir. Vai experimentando fazer outras receitas. Saia do padrão. Então, você só vai crescer se você quiser ser um confeiteiro, por exemplo, se você se dispor a realizar algo que você considera que é maior do que você. Senão, não cresce. Vai continuar sempre no mesmo patamar. 5. A mudança não é tão somente uma mudança, é uma revelação. Quero que vocês guardem isso no coração, tá? Quando a gente muda, quando a gente transforma o conteúdo nosso, não é apenas uma mudança. Ah, mudei, me transformei. É o que você já é que está sendo revelado. É uma revelação. Por isso que o self dá esse chacoalho. Porque ele quer que você viva a sua essência. O que é você de fato. Tá?